Alô, meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Vamos falar hoje sobre a proclamação da República, como é que iniciou a República no Brasil. Como vocês sabem, como diz o meu amigo Eduardo Bueno Peninha, isso não vai cair no Enem, mas o que eu vou dizer pode cair no Enem. Com certeza pode cair no Enem. Vejam bem, o Brasil começou de 1500 a 1822, o Brasil era colônia. Depois, de 1822 a 1889, o Brasil era império. Depois, a partir de 1889, tornou-se uma república. Como tudo isso aconteceu? Por que o Brasil se desmembrou de Portugal? Por que o Brasil tornou-se uma república, até então império? O Brasil teve Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E Dom Pedro II era brasileiro, filho de Dom Pedro I, que era português. O Dom Pedro II, claro, brasileiro. Ele teve um longo reinado, quase 60 anos, sendo imperador do Brasil. Mas ele era muito retrógrada, era um homem retrógrada. Ele era tecnologia, O Mauá, que era um homem visionário, queria implantar as tecnologias no Brasil. Dom Pedro II emperrava, não deixava. Ele dava prioridade à escravidão, ele dava prioridade à agricultura, ele era contra. Dom Pedro II era totalmente contra o desenvolvimento. Era muito intelectual, gostava de viajar, gostava de estar em redes sociais daquela época, As redes sociais daquela época, no palácio, Não é a nossa rede social de hoje. Ele estava nas redes sociais da época, Nas rodas sociais. Gostava de viajar para a Europa, para a França, para Portugal, visitar parentes. Assim era Dom Pedro II e toda a sua família. Vejam bem, 3 fatores muito importantes contribuíram para a República, para o Brasil se tornar independente de Portugal. Foi em 1822, mas se tornar independente do Império, se tornar uma república, deixar de ser monarquia. Como tudo isso aconteceu? O Brasil começou a ser uma monarquia a partir de 3 fatores. Primeiro o Dom Pedro, o Papa Pio IX, ele baixou um decreto proibindo a maçonaria dentro da igreja, Tinha alguns padres que eram maçons, tinha aqueles barões do café, barões da cana-de-açúcar que eram maçons, e estavam se infiltrando dentro da igreja, e o Dom Pedro II era adepto à maçonaria. Dom Pedro I foi maçom, Dom Pedro II também adepto à maçonaria, gostava da maçonaria, e a igreja proibiu a maçonaria. O padre que se impunha à maçonaria era preso. Inclusive teve um bispo preso, alguns padres também foram presos. Esse foi um dos fatores. Segundo fator foi a abolição da escravatura em 1888, todo mundo sabe, 13 de maio de 1880, o Dom Pedro estava na Europa e a princesa Isabel aboliu a escravidão e bateu de frente contra os barões do café, não é verdade? A princesa Isabel, com a Lei Áurea, bateu de frente com os barões do café, porque ainda além de não ter mais os escravos, não ter mais aquela força bruta de graça, tinha que pagar, indenizar os escravos, indenizar os ex-escravos, indenizar eles. E também, claro, aí criou um grande problema social. Esses escravos ficaram à deriva, sem roupa, pobreza, miséria, ninguém ajudava eles, o império não ajudava. Os cafeicultores não ajudavam, os senhores de engenho não ajudavam. Aí começou a formar favelas, ir para o morro. E o terceiro fator, um dos mais importantes nisso tudo, que houve a proclamação da República, o mais importante nisso tudo, foi, vejam bem, existia o Exército e a Marinha. Dom Pedro II era muito chegado na Marinha. A Marinha frequentava cortes, os almirantes, os graduados da Marinha frequentavam a corte, estavam nos bailes, estavam, enfim, em festas. O Exército não, o Exército era considerado um chinelão.
O único, claro, os mais graduados ali, o Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto e outros ali, eles, claro, frequentavam a corte, eram homens de confiança de Dom Pedro II, mas o exército em si, ele não frequentava a corte, ele era marginalizado, salário pequenininho, né, o soldo que dizia era pequeno, o exército ganhava pouco, os militares ganhavam pouco, os militares do exército, a marinha ganhava bem, frequentava a corte, e os militares do exército eram marginalizados, considerados chinelão. O que aconteceu? O exército, à frente de Duque de Caxias, ganharam a Guerra do Paraguai, o Brasil ficou com uma certa moral, mas o exército continuou em baixa. Então, essa revolta dos militares começaram a pressionar o Marechal Deodoro da Fonseca, esse alagoano, que era um homem de confiança de Dom Pedro II, eles começaram a pressionar que teriam que derrubar o Dom Pedro, que teriam que acabar com a monarquia e criar a república no Brasil, e isso aconteceu. Como que aconteceu? Um certo dia, com a pressão, Floriano Peixoto com os seus exércitos, ele pressionaram o Marechal Deodoro, então no dia... em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II, ele estava em Teresópolis, estava passando o dia em Teresópolis, que era mais agradável, fresquinho, e apenas alguns guardas ali, alguns súditos do rei estavam no palácio, e o exército chegou ali com à frente o Marechal Deodoro, um pouco debilitado, ele estava doente, por sinal, muito doente, que logo em seguida, 2 anos depois, ele veio a falecer. Eles chegaram lá, não teve luta, não teve nada, simplesmente viram o palácio abandonado e tomaram conta. Se apoderaram do palácio e proclamaram a República. Dali em diante, 15 de novembro de 1889, o Brasil tornou-se uma república sem luta, sem nada. O Dom Pedro II e toda a sua família foram mandados embora do Brasil, foram para a França. O Dom Pedro II, o Conde Deu, que era o esposo da Princesa Isabel, todos para a França, e o Brasil ficou uma república, tendo seu primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, como vice o Floriano Peixoto, também Marechal Floriano Peixoto, que depois assumiu com a morte do Marechal Deodoro da Fonseca. Essa é uma pequena história da nossa república, que teve 3 fatores que levaram à proclamação no dia 15 de novembro de 1889. Cai no Enem, hein? Você ficou sabendo aqui no canal Homero Roberge, mais uma história do Brasil. Pessoal, gostou? Curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, deixe o seu like, inscreva-se, curta, compartilhe com seus amigos o canal Homero Roberge. Jogue na rede, pessoal, vamos lá. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!